temos essa comunhão um com o outro e contigo. Obrigado, Senhor, porque estamos cá para ouvir a Tua Palavra, e é esta Palavra que nos dá vida, que alimenta nossa fé. E nós pedimos, Senhor, que hoje o nosso irmão possa sentir o Teu poder, a Tua energia, o Teu Espírito para ajudá-lo a transmitir aquilo que Tu tens colocado no coração dele. Então venha abençoar o nosso irmão. Pedimos isto no Teu nome. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É um privilégio estar com vocês aqui neste lugar. Eu me chamo Sidney de Paula Dias e a minha esposa está comigo, a irmã Maria, a minha sogra, a irmã Loida. E nós temos duas filhas que se chamam Keila, a mais velha, e a mais nova se chama Adassa. A Keila, ela está na Holanda, em Amsterdã, fazendo um mestrado, e a Adassa em Stirling, na Escócia, fazendo o primeiro ano da universidade. Quero agradecer ao pastor Stefan. Primeira vez que eu ouvi falar do pastor Steve foi mais ou menos em dezembro do ano passado. Conversando com o pastor Marcos Barrilo, ele me falou desse ministério. Muito bem, por certo. E ele me disse, você precisa ir lá conhecer o pastor Steve. Eu falei para ele, eu estou em Oma, está mais ou menos a 90 quilômetros. E eu falei, mas um dia eu irei. Aí o pastor Marcos passou o telefone para mim, eu entrei em contato com o pastor Steve neste ano. E marcamos um dia para nos encontrarmos. Vim até aqui, fui recebido por ele, pela esposa, pelo irmão Alfredo, a irmã Ana. Muito bem recebido, por certo. Expliquei um pouco quem sou eu, quem somos nós, porque todos nós temos uma origem, todos nós temos uma raiz, e expliquei para ele de onde eu vinha, quem eu sou, o que eu faço aqui, e que estamos também num processo de transição. Eu sou do interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, e me converti há 34 anos atrás. Quando me converti, 3 anos depois, o Senhor me chamou ao campo missionário. No ano de 1992, eu saí para a Espanha para um projeto de 1 ano, que se transformaram em 25 anos. Foram 25 anos servindo ao Senhor na Espanha, e lá eu conheci a minha bela e única esposa, minha querida esposa, irmã Maria. Completamos 26 anos de casados. Feliz casamento. Não tenho que dizer que no processo sim tem dificuldades, senão eu estaria sendo irreal. Mas um dia falaremos sobre isso. Deus nos deu essas duas preciosas filhas. E pastor, o que o senhor está fazendo então em Oma? Não sei se vocês conhecem Oma. Oma está entre aqui e Terry, indo por Baligoli. É uma cidadezinha perdida na montanha. O meu sogro, ele era oriundo de lá. Meu sogro e a minha sogra, eles foram pastores, reverendos da igreja metodista em vários lugares da Irlanda do Norte e do Sul, mas também em Oma. E por último, alguns anos atrás, há 7 anos atrás, o meu sogro passou para o Senhor, e nós entendemos de Deus que o nosso tempo na Espanha estava fechando. Viemos para Oma também para cuidar da sogra. A história com a minha sogra é uma espécie de Ruth ao contrário, né? E cuidando da sogra, ela estando conosco um tempo muito abençoado. E estamos em Oma, apoiando ali a igreja local, o pastor Timothy Shields, que envia saudações aos pastores e à igreja. E também estamos apoiando um trabalho entre os hispanos e um pequeno grupo de brasileiros na cidade de Dangano. Oficialmente nós estamos ali em Oma. Então, quando soubemos do pastor Steve, viemos para cá, o conhecemos. Não sei se foi amor à primeira vista, pastor, é muito difícil falar hoje em dia, principalmente na live, mas eu prefiro dizer comunhão à primeira vista. E eu quero agradecer, pastor, por o senhor ter aberto as portas, receber a minha família, ceder-nos o púlpito. Eu sei que os pastores, nós somos muito zelosos pelo púlpito, e permitir-nos compartilhar a palavra de Deus. Quando cheguei aqui, eu vi que o pastor falava português de Portugal. Fiquei admirado porque ele não só fala português de Portugal, mas ele é um português na pessoa.
É um português na expressão, é um português na cultura, é um português inclusive nas brincadeiras, inclusive no sistema. Você nota isso nele e na esposa. Por quê? Porque eles encarnaram a cultura. Porque, irmãos, aqui eu sou brasileiro, nossa pátria-mãe é Portugal, nós falamos o mesmo idioma, mas nem tudo é o mesmo significado. Vocês sabem disso. Então, submergir na cultura é uma coisa muito séria. Eu quero parabenizar o pastor e a pastora por esse trabalho. Obrigado por receber-nos e vamos à palavra de Deus. Eu não sei se é possível, não está dando, não tem problema. Eu preparei um pequeno PowerPoint para os irmãos poderem acompanhar-nos. E eu estava orando quando o pastor Steven me falou: ministra a palavra de Deus para nós. Estava orando ao Senhor e Deus me levou a uma palavra e eu falei: Senhor, como eu vou compartilhar essa palavra? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre terceirização, seguramente que sim. A terceirização, ela é quando uma empresa contrata terceiros para a realização de serviços não relacionados com a atividade principal da empresa. Ou seja, o processo da terceirização é absorver uma parte da empresa, mas tem um problema nesse processo. Entre a empresa e o empregado fica uma lacuna, fica um vazio no meio. E nesse meio é que a terceirização ela entra. Existe uma distância entre a empresa e o trabalhador. A terceirização ela facilita em algumas coisas, mas ela complica nas outras coisas. E quando eu estava orando por esse culto, o Senhor me levou, o pastor me deu a liberdade. Eu perguntei para ele: pastor, tem algum tema que o Senhor quer que eu me dirija? Ele me disse: na liberdade de falar ao Senhor, eu senti de compartilhar isso. O cuidado para não terceirizarmos a nossa fé. O cuidado para não passar a nossa responsabilidade para outros. Ainda mais hoje num mundo onde tudo é tão fácil. Agora mesmo milhares de pessoas me estão assistindo nas suas casas e eu também gosto da tecnologia, agradeço a Deus pela tecnologia, temos que usar a tecnologia, mas se não cuidarmos, a tecnologia pode chegar a roubar a nossa intimidade com Deus. Nada em contra a tecnologia. Eu estava explicando para o pastor o meu processo. Eu estou agora mesmo em Oma, apoiando a obra em Amsterdã, na Holanda, onde estivemos pastoreando também ali. Na Espanha, em contato com os pastores. No Japão, com o contato com o pastor Haroldo. Essa tecnologia é muito boa, é muito importante. Nós chegamos aonde muitos não chegam. E também tenho que dizer que o pastoreio virtual consome muito mais que o pastoreio físico. Por quê? Porque o virtual não termina. O virtual não para. É um poço sem fundo. Enquanto eu estava meditando sobre isso, me veio uma palavra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele está terminando a sua segunda, que em realidade é a sua terceira epístola. Ele está terminando a epístola, ele está fazendo uma exposição sobre os falsos profetas que tinham invadido a igreja, os falsos mestres que tinham invadido a igreja, que tinham afastado o coração de Paulo para com o coração da igreja. E esses mestres conseguiram fazer isso. E Paulo, depois, no final, ele termina a sua epístola dando um grito e dizendo aos seus filhos em Coríntios, ele diz assim, segundo aos Coríntios 13, 5, examinem-se a vocês mesmos, para ver se vocês estão na fé. Eu vou repetir. Examinem-se vocês mesmos, para saber se vocês realmente estão na fé. E os meus olhos se deteram nessa palavra. Eu falei: o que Paulo está tentando dizer aqui? Porque não é o mesmo que ter fé que estar na fé. Não é o mesmo que ter contato com âncora que estar na âncora. Muitas pessoas têm contato com essa igreja, mas não têm comunhão com essa igreja. Não é o mesmo ter que estar. E Paulo chama a atenção dos seus filhos e ele diz: examinem-se, pois, vocês mesmos. Segundo aos Coríntios 13, 5. Ele disse: para saber se vocês estão na fé. E isso, meus olhos pararam nesse versículo, pastor, eu comecei a me autoavaliar. Eu falei com a minha esposa semana passada, tivemos uma conversa bastante franca sobre algumas coisas. E eu falei para ela: eu preciso que você me avalie. Desculpa se eu misturo um pouquinho com o espanhol, fica portunhol. 25 anos lá. Eu falei: eu preciso que você me avalie. Eu preciso que você me fale o que você está vendo em mim, o que não está certo. Mas eu também, ela falou: eu também preciso que você me avalie.
E esta avaliação só é possível cara a cara. Eu de vez em quando ministro para os casais e também para solteiros. Eu falo, cuidado com o virtual. Você entra no virtual, né, e vê uma pessoa ali super bela, super romântica, super tudo. Quando você conhece, parece que falta algo. Parece que o virtual rouba a realidade. E Paulo está dizendo assim, cuidado para não viver só dizendo que vocês estão, mas não têm. E quando eu parei para os meus olhos, Deus me levou a João, no capítulo 2, versículo 13, quando João, ele anuncia que Jesus entrou em Jerusalém. João, capítulo 2, versículo 13, diz que estava próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. O ministério de Jesus não se concentrou em Jerusalém. Para ser sincero, Jesus não esteve tantas vezes em Jerusalém. É João que nos vai dar o relato que Jesus esteve em 4 Páscoas, ou pelo menos 4 Páscoas mencionadas, o que dá o cômputo dos 3 anos e meio na vida de Jesus. Ele chega em Jerusalém e diz o versículo 14, que ele encontrou no templo os que estavam vendendo bois, ovelhas, pombas e também os cambistas sentados. Ele encontra isso e o versículo 15 diz, tendo feito um chicote de cordas. Ele expulsou todos do templo com as ovelhas, os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas aqui, não faça da casa do meu pai uma casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram do que está escrito, o zelo da sua casa me consumirá, uma referência ao Salmo 69. Mas por que Jesus se indignou? Era Páscoa. Páscoa significa passar por cima, el passar. Era o momento de celebrar, eles tinham que comer os pães sem levadura, eles tinham que comer as ervas amargas para lembrar a aflição do Egito, eles tinham que comer o cordeiro. Então precisava disso. Mas o que acontece é que no processo, aconteceu algo ali no templo. O que era para ser uma facilidade, porque era fácil. Olha, você não precisa trazer o teu cordeiro de casa, para que trazer a tua pomba de casa? Para que trazer o teu boi de casa? Nós vamos providenciar isso para você, fica tudo mais fácil. E é verdade. Mas acontece que o facilismo tirou o povo da comunhão. Quando diz aqui que Jesus ele fez um açoite de cordas, Matthew Henry, por exemplo, um comentarista, ele diz que foram as cordas que os animais estavam atados. Então deu tempo, tenta imaginar assim, eu trouxe um pequeno vídeo, mas não vai ser possível passar. Jesus desamarrando os animais, pega a corda do boi, pega a corda da ovelha, pega a corda do cordeiro, ele desamarra, ele deixa solto, começa a fazer, ali disse azorrague, é um açoite de cordas, não é um chicote, porque o chicote ele levava ossos e ferro na ponta. Ele começa a preparar e o povo vendo aquilo, e de repente ele começa a expulsar. Mas por que isso, Jesus? Nós precisamos disso, nós precisamos dessa facilidade, nós precisamos dessa praticidade. Mas a indignação de Jesus foi por causa da terceirização da fé. Eles roubaram o sacrifício pessoal do povo e colocaram o seu facilismo. Então agora você não precisa mais ter preocupação com o cordeiro da Páscoa na tua casa. Se você lembrar daquela passagem que Natã confronta Davi, Natã diz que aquele homem, ele tinha a ovelhinha dentro da sua casa. No contexto judeu, a ovelhinha crescia. Os filhos cresciam com a ovelha até chegar o momento do sacrifício. O que Jesus estava dizendo era muito simples. Vocês tiraram o cordeiro dentro das casas. A terceirização é um problema. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um dia onde tudo está muito complicado. Onde nós estamos vivendo um dia que, se nós não cuidarmos, nós permitimos que a terceirização faça tudo por nós e nós não façamos nada. Eu louvo a Deus por essa igreja. É a quarta vez que estou vindo nessa igreja. Tenho ouvido os sermões bíblicos, que são bíblicos, porque aqui se prega a palavra de Deus. O desejo do pastor Stephen e da pastora Harry, eu vou chegar lá. O desejo deles é não afastar o cordeiro de vocês, é trazer através da palavra o cordeiro de Deus para as vossas vidas. Essa é a importância da igreja. Essa é a importância de você pertencer a um lugar. Quais são as tuas origens?
A indignação de Jesus era precisamente isso. No Antigo Testamento, quando, você vai ver isso no livro de Levítico, quando o pecador ele se arrependia, ele tinha que pegar o cordeirinho e passar por meio do acampamento. E quando ele chegava no tabernáculo, na parte externa, chamada de átrio, onde estava o altar de bronze, esse altar, juntamente com outros altares, mas esse altar que estava ardendo. E quando se abria a porta do átrio, era uma porta que era 10 por 2,5, mais ou menos. Então, quando se abriam essas portas, eles entravam ali. A primeira coisa que eles viam era aquele altar de bronze, fumegando, pegando fogo. E por que de bronze? Bronze fala da justiça. Quando eles chegavam ali, eles conseguiam ver-se de uma maneira amorfa no altar. E Deus estava dizendo para eles, quem tinha que estar nesse altar era você. Mas não se preocupe, eu providenciei um cordeiro no teu lugar. Assim que ele passava e todo mundo via que ele estava indo com o cordeirinho. E o pessoal dizia, olha lá, Joãozinho está indo oferecer sacrifício pelos seus pecados. Olha lá, a Mariazinha está levando. E é verdade, mas o cordeirinho estava ali. Ele chegava o sacrifício, o sacerdote fazia o sacrifício. Quando chega no momento do templo, não tem mais isso. Você não vê pessoas levando ovelha para o templo. Você vê todo ali que uma parte do templo se transformou em um lugar de negócios. O lucro do sistema. É claro que os sacerdotes estavam por detrás disso. É claro que os cambitas estavam por detrás disso. Jesus não estava em contra dos animais estar ali. Jesus estava em contra deles ter terceirizado a fé. Será que isso não está acontecendo hoje em nossos dias? Eu fico admirado, pastor Esteve. Eu apresentei para o pastor um livro do meu pastor, Ezequias Soares da Silva. Ele é o presidente da Comissão Apologética da Assembleia de Deus no Brasil, um nome muito grande, né? Ele é o responsável para filtrar as heresias, os maus ensinos que tentam entrar na igreja. É o nosso pastor. E eu estava conversando outro dia com um pastor, com outro pastor, e falando como hoje tudo, você entra na internet e você fica admirado. Você vê muito guru da fé, mas poucos pastores de verdade. Você vê muito show da fé, mas pouca adoração. Você vê muito coach da fé, mas pouco pastor entregado. E é difícil encontrar um pastor como os pastores que estão aqui, como os ministros que estão aqui. Eu sei a dificuldade que é pastorear uma igreja com diferentes nações. Pastoreamos uma igreja com 19, em Sevilha tínhamos 19 nações dentro da igreja, era um caldeirão. E a nosso maior, era um caldeirão cultural. O nosso maior desafio era trazer o povo para a visão que Deus nos deu. Mas claro, de repente chegou um jovem para nós e falou, pastor Sidney, pastor do céu, nós vamos perder os nossos jovens. Eu falei, mas espera, por que você está preocupado? Ele falou, porque acabou de chegar uma igreja aí, pastor, e nós não vamos poder com ela. Eu falei, mas qual é o problema que abriu outra igreja? Ele falou, não, pastor, lá eles têm um louvor que arrebenta, lá eles têm uma adoração que arrebenta, lá eles têm tudo, pastor, e nós não temos nada. Eu falei, mas qual é a tua preocupação? Ele falou, outra coisa, pastor, os jovens lá tiveram uma ideia de contextualizar a Santa Ceia. Agora eles estão tomando Santa Ceia com Coca-Cola e pizza. Isso aconteceu em Sevilha. Nós rimos, mas aconteceu. Eu olhei para o nosso jovem naquela época e falei, não se preocupe. O que é de Deus permanece. O que é palha sopra e vai embora. Com tanta facilidade. Eu converso cada vez que estive em Amsterdã, uma reunião de pastores, os pastores preocupados. Porque as megas igrejas, e nada contra a mega igreja, tá? Isso daqui não é uma lamentação pastoral, não. Mas as megas igrejas chegam com tudo pronto e as pequenas... parece uma coisa assim meio empresarial, não é? Quando as grandes empresas absorvem as pequenas empresas não podem lutar com ela. Aí o povo fica no facilismo e não tem problema com isso. Eu quero transmitir para vocês que isso não é o problema. Mas quando o WhatsApp tira a minha comunhão com Deus, quando toda manhã eu já recebo uma coisa pronta, nada em contra eu também faço, mas eu digo, mas eu tenho que ter meu tempo com Deus. Eu preciso ir para os pés da cruz. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar. Glória a Deus pelo pessoal virtual.
Mas o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, nunca vai poder fazer isso. Dá licença, pastor. Amém. Sabe o que você vê o teu irmão cara a cara, olhar nos olhos dele e poder dizer: que bom que você está aqui. Que bom que eu posso te abraçar. Ai, pastor, cuidado com o coronavírus. Eu quero acreditar que nós estamos nos cuidando. Eu só abracei o pastor porque eu sei que ele já tomou uma vacina. E eu também. Mas o WhatsApp não pode. Ele rouba. Tudo é frio. Tudo é tão estranho. Tudo é tão distante. Mas o salmista diz: eu me alegrei com os que disseram: vamos à casa do Senhor. Mas quando você veio, as megas empresas absorvemos a pequena empresa, e nós que estamos nessas pequenas empresas, desculpa a expressão pequena, não estou minimizando, mas quando olha, como foi quando esse jovem, quando eu falei: pastor, nós vamos morrer. Eu falei: tranquilo, não vamos morrer, porque isso não é uma questão empresarial, isso é uma questão espiritual. Lucas capítulo 4 diz que quando a palavra do Senhor veio para João no deserto, passou por em cima dos sacerdotes, passou por em cima dos governadores, passou por em cima do templo e foi lá no deserto. Porque é aonde está o servo de Deus, é onde está a presença de Deus. Não é o lugar, é a atitude. Adão caiu no Éden, Jesus venceu no deserto. Você hoje pode sair daqui tomando uma decisão. Você pode se levantar e se postular. Por causa da terceirização da fé, muitos crentes não estão assumindo mais suas responsabilidades espirituais. O Facebook faz por mim, o WhatsApp faz por mim. Volto a falar nada em contra. Amanhã começamos oração com o povo da Holanda, das 6 às 6h30 pelo Zoom. Isso é o momento de estarmos juntos. Mas a Bíblia reiteradas vezes diz: e Jesus se apartou só para orar. O povo, a agenda, não pode roubar a minha comunhão com Deus. Não espere, disse Charles Swindoll, a igreja ressuscitar o que o lar está matando. Vou repetir. Não espere a igreja ressuscitar o que o lar está matando. Palavra de Charles Swindoll. Por quê? Porque isso é muito bom. No domingo nós nos vemos, mas amanhã nós vamos ter que pegar o leão lá fora. Saindo daqui, talvez você vai chegar na tua casa e encontrar o problema. Não espere o próximo domingo e não fique esperando o pastor Stephen, com tudo que tem, chegar com uma varinha mágica e receba. Eu disse para o irmão Alfredo: parabéns pelo último louvor, o louvor que ele disse que Deus deu para ele. Que lindo! Eu fico imaginando, irmão Alfredo, Bruno, as irmãs do louvor, o casal brasileiro, Eduardo e Kelly. Eu fico imaginando como é para vocês quebrar a cabeça para fazer o louvor. Eu sou como o senhor, pastor, eu gostaria de cantar, mas eu canto para a glória de Deus e martírio dos irmãos. Eu amo cantar, minha esposa que diga. Eu gosto de cantar, mas não está em mim. Eu canto aí embaixo. Mas eu fico imaginando os irmãos terem que preparar, quebrar a cabeça, orar ao Senhor, buscar, para chegar aqui, para que os irmãos possam adorar a Deus. E isso é louvado. Mas eu fico imaginando no capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas ali, presos. Diz que na cárcere interior, onde estavam os ratos, desculpa a expressão, onde estavam as fezes humanas, onde estava tudo ali, eles estavam ali no cepo. E Paulo tem uma brilhante ideia, ele diz: irmão Silas, vamos louvar ao Senhor. E diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, não cantar, louvar a Deus. Sabe por quê? Porque o teu pé, a tua mão pode estar preso, mas a tua alma não está presa. Paulo diz: a palavra de Deus não está presa. Assim que eles começaram a cantar e louvar a Deus, e diz que as cárceres foram abertas por um terremoto. E diz, e os demais presos escutavam. Sabe por quê? Porque a tua vizinha fala: mas como é possível? Essa pessoa que veio aqui não tem todas as facilidades que eu, só que eu fico vendo cantar. Eu fico vendo ela louvar. Eu fico vendo ele adorar. Sabe o que é isso? É a presença de Deus nas nossas vidas. É porque não terceirizamos aquilo que nos corresponde ao Senhor. Confessar
No verbo grego é homologar, homologueio, falar o mesmo, dizer o mesmo. Isso é confessar. Quando João diz no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos de todo o pecado. Por que João está falando disso à igreja primitiva? Porque havia duas seitas já internas dentro da igreja, os gnosticismos e os docéticos. Eles negavam a comunhão, é impossível ter comunhão com Deus. É algo assim como os gregos diziam: Zeus jamais pode baixar a Grécia, mas Deus desceu na forma de homem a nós. Isso é o que ensinava os gregos. Essa era a dicotomia que Timóteo tinha, porque o seu pai era grego e sua mãe era judia. De dia o pai falava de Zeus, de noite a mãe falava de Abraão. De dia o pai falava de Homero, mas de noite a mãe falava de Sansão. E prevaleceu a palavra de Deus na vida de Timóteo. Os teus filhos prevalecerão quando você colocar no coração deles a palavra de Deus. Mas por que João falava isso? Porque essas duas seitas negavam que era possível ter comunhão com o Senhor. Ele diz: não, nós temos uma responsabilidade. Nós não podemos terceirizar. Se confessarmos, se homologarmos, não é se falar: Senhor, desculpa lá, como diz o português, desculpa lá, mas eu estou assim por causa da irmã Joaninha. Não, não é por causa da irmã Joaninha. É por causa do meu coração. Eu estou azedo porque eu deixei o meu coração azedar. Eu estou ruim porque eu deixei o meu coração arruinar. É muito fácil jogar a culpa, terceirizar e falar: a culpa é da Eva, Senhor. Não, a culpa é da serpente. Não, a culpa é da árvore. Ainda mais hoje nessa agenda de não assumir responsabilidades. Os psicólogos estão assustados porque estamos vivendo na geração que mais informações está recebendo, mas a geração que menos informações está conseguindo acumular. Porque é muita informação. Os nossos smartphones têm mais tecnologia que a Apollo 11, irmão, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia. Então hoje uma criança entra e vamos terminando rapidamente, já consegue todos os acessos, mas a cabeça dela não consegue processar. Porque está tudo muito fácil, está tudo muito aí. Aí você vai trabalhar com uma criança. Eu vejo aqui os trabalhos que os pastores fazem durante a semana. Parabéns por esse trabalho, alcançar as pessoas, alcançar os imigrantes, chegar ao coração deles. E João diz isso: se confessarmos os nossos pecados. Hoje é o dia dos pais. Parabéns, papais. Lucas nos fala do filho pródigo, no capítulo 15, versículo 21. E diz que o filho chegou ao pai. E quando o pai vê o filho de longe, o pai, ele sai correndo. Não é o filho que corre enquanto o pai. É o pai que corre enquanto do filho. Quem pecou? Foi o filho. Quem tinha que correr aos braços do pai? Era o filho. Mas é o pai que sai correndo ao encontro do filho. Amém. Assim que ele corre, só que tem uma situação cultural para o judeu naquela época correr. Eles usavam um vestido, lembra? Ele tinha que levantar o vestido e mostrar a canela. Isso era um escândalo. Mas o pai não quis saber. Falou: é o meu filho que está vindo. Eu vou levantar sim, eu vou correr atrás dele. E quando ele abraça o filho, disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele homologou, ele assumiu a sua responsabilidade. Ele não terceirizou. Ele falou: meu irmão mais velho que fica me tratando mal. Ele diz assim: eu pequei contra os céus e contra ti. Trata-me como um dos teus empregados. E o pai fala: não, porque para um coração quebrantado tem lugar na casa do pai. Quando Natan chega a Davi e conta aquela historinha, lembra, né? Davi fica indignado e ele diz assim: esse homem é digno de morte. E Natan diz assim: esse homem eres tu. Natan falou: Davi, deixa de terceirizar o teu problema. Deixa de terceirizar o teu pecado. Deixa de terceirizar. Jogar a culpa no cônjuge, nos filhos. Natan falou para Davi: esse homem eres tu. E Davi falou assim: pequei. Aí ele escreve, dos 70 salmos que ele escreve, 2, o 32 e o 51, ele diz no 32:5, ele diz: eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor vai perdoar o meu pecado. É tudo na primeira pessoa. É tão fácil orar, né? Senhor, perdoa o pecado da minha esposa.
Perdoa o pecado, a iniquidade da minha esposa. Perdoa a transgressão da minha esposa. É tão fácil orar assim. Mas isso chegou até as nossas mãos. Se eu tivesse que escrever um livro, eu jamais falaria das minhas falhas. Mas Davi falou, não, todo mundo vai ter que saber que eu caí. Mas todo mundo vai saber que eu me levantei. Por quê? Porque eu me entreguei ao Senhor. Vamos terminar por onde começamos. O tempo não nos permite para falar de ovelhas que terceirizam o seu pastoreio. Sabe, pastor, uma vez eu tive uma situação na igreja e eu fiquei muito triste. Triste como pessoa, porque nos demos tanto para aquela família, e depois aquela família simplesmente foi embora. Não é que foi embora, nos abandonou e ainda saiu falando mal da igreja. Eu lembro de ter levantado altas horas da madrugada, buscar no aeroporto, e feito tanto, até que o irmão falou assim, pastor, não se preocupe, porque você era pastor para eles, mas não era pastor deles. Eles não deixaram você ser pastor. Eles deixaram você ser o pastor para ele, mas não o pastor dele. Fecho esse parênteses. Não deixe de honrar os vossos pastores que estão aqui. Primeiro domingo que eu vim, eu estava lá atrás. Chegou uma senhora, o bebê estava incômodo, a pastora foi, está lá com o bebê no braço. Isso é coração de mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Que outros vá, que vão. Que outros falem, que falem. Mas você honra o teu pastor. Vamos terminar por onde começamos. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examine-se para ver se vocês realmente estão na fé. O irmão Alfredo cantou que o véu rasgou de cima para baixo. A única coisa que não foi terceirizada foram os nossos pecados na cruz. A Bíblia diz em Isaías que Ele tomou sobre si as nossas dores. E agora você e eu estamos perdoados em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 4, 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, versículo 16, aproximemo-nos ao trono da graça com confiança. Já está aberto o céu. O véu já foi rasgado, a cruz já rasgou o véu. Agora você pode ter comunhão com Deus. Quantos querem ter comunhão com Deus? Fecha os teus olhos comigo. Pastor, se me permite, eu vou terminar a oração. Eu quero orar por você nesta tarde. Não deixe que outros terceirizem a tua fé. Assuma a tua responsabilidade. Saia daqui como um cristão verdadeiro. Talvez entrasse como um cristão em pecado, pode ser, mas saia daqui como um cristão perdoado, arrependido. Um novo homem, uma nova mulher. Porta Down vai conhecer uma nova história na tua vida. Por quê? Porque Deus está ministrando no teu coração através dessa igreja. Plantou esse ministério âncora para que você seja abençoado. Fecha os teus olhos comigo, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro a Deus por essa santa e bendita igreja. Ó Deus, eu te agradeço por esse momento, pela vida dos teus servos, por estar aqui hoje. Ó Deus, ajuda-nos a assumir o nosso papel, o nosso rol na tua economia divina. Senhor, ajuda-nos a realmente sair daqui cheios do teu Espírito Santo. Não esperar até o próximo domingo para ser cheio do Espírito Santo, senão que de segunda até o próximo domingo sejamos cheios do teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos graça para dizer não ao pecado, não ao mundo, não ao inferno, sim à cruz, sim ao Espírito Santo, sim à tua presença, sim à tua graça, sim à tua igreja, sim ao teu ministério, sim à tua vontade. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor.